espiritual, física. Pedimos a tua bênção, teu amor, a irradiar sobre todos nós que cristãos, toda a nossa humanidade. Que essa falange de trabalhadores dessa casa estejam aqui presentes, vibrando nessa sintonia de amor de Deus, e que possamos juntos trazer um esclarecimento para ilustrar um pouco mais sobre o destino do nosso país, o nosso Brasil amado, e que a finalidade do trabalho de hoje é essa: ilustrar um pouco mais sobre os caminhos que o nosso país irá tomar. Sendo assim, te agradecemos, Pai, e juntos faremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu, antes de mais nada, queria agradecer muito a SUDESC por esse convite que está realizando a palestra da tarde de hoje. Veio de uma formação espírita kardecista e eu tenho muito esse contato, eu não tinha, com a questão da Umbanda. Nos tempos para cá, vieram me acontecendo algumas coisas. E aí as coisas foram mudando, a minha visão foi mudando muito em relação a isso. Hoje eu vejo a Umbanda como uma religião assim, de amor e de muito respeito a todos os frequentadores. Graças a Deus, esse véu caiu nos meus olhos e agora eu posso ver de uma outra maneira essa religião de amor que produz tanto. Eu agradeço muito a Deus, que me chamou para falar aqui, certo? Não vou usar o microfone, eu, como professor, eu tenho uma voz que eu tenho que projetar lá no violão. Se alguém não estiver ouvindo, aí eu realmente uso o microfone. Mas se estiverem me ouvindo, eu acredito que não vai precisar. Tudo bem? Certo? Não é uma palestra, não é uma palestra propriamente dita. Eu vou tirar esse peso dos meus ombros, que eu não sou um orador, isso já deixa tranquilo. O orador tem toda uma postura, um enquadramento de imagem, eu não me despreocupo com isso, porque orador eu não sou. Certo? Então eu vim aqui falar para vocês sobre o tema que é esse aqui, o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Então a gente está aqui para passar alguns conhecimentos. Não vou pegar a parte histórica, senão ficaria muito cansativo. Dá uma pincelada no livro de um modo geral, e aí a gente depois, pode até fazer algumas perguntas, se quiser participar, tem aberto para você. Correto? Antes de mais nada, alguém já ouviu falar desse livro? Brasil, Sim. Todos já leram? Não. Deveriam ter lido, porque é um livro muito bom. Esse livro é um livro mediúnico, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, pelo nosso aluno médico Chico Xavier. E a proposta desse livro é mostrar a parte por detrás dos bastidores, como aconteceu essa chamada do Brasil ser a pátria do Evangelho. Certo? É mais ou menos isso que a gente vai ver. O Cristo, como governador planetário, ele periodicamente vem próximo à Terra, já que ele tem esse direito. E numa dessas idas e vindas, ele não gostou do que ele estava vendo. Isso foi do século XIII, XIV, 1300 e pouco, algumas coisas. E ele não gostou, o coração dele estava um pouco pesado, porque ele não estava vendo que o que ele tinha trazido para a Terra não estava sendo praticado. Muitas guerras, muitos conflitos, em nome do Cristo, que é pior ainda. Aquilo para ele estava batendo de forma assim, muito pesarosa. E aí ele chega até Eliu, ou Eliel, não gosto muito desse nome,
que era uma espécie de um sociólogo que estava trabalhando aqui na Terra e que tinha deixado aqui por um bom tempo. Chega perto de Eliel, chega assim, Eliel, não estou gostando do que eu estou ouvindo. Meu coração está muito pesado porque não está sendo praticado o amor no qual eu gostaria que estivesse. O Eliel falou, como, mestre? Não está. Aí o Eliel ficou, mas eu tenho feito de tudo para que aquilo ali funcione, o Senhor me deu essa tarefa. Olha, tudo bem, ele não é culpa sua, mas não está do meu agrado. E aí o Eliel ficou, mas mestre, muito embora tenha acontecido muitas guerras, está tendo uma troca do Oriente com o Ocidente, o povo está se beneficiando com isso no sentido de estar trocando essa questão da civilização. Aí o Cristo disse, não é isso que eu quero. Vamos procurar um lugar onde eu possa encontrar a árvore do meu evangelho. E aí começa realmente o Brasil pela segunda batalha. Ele saiu com ele uma caravana de grupo, né? Aquela quantidade de anjos, de arcanjos, peregrinos, todos junto com ele. E eles começam a procurar um local onde ele poderia encontrar a árvore do seu evangelho. Procura dali, procura até a Europa, estava banhada de sangue desde muito tempo, não era aquele que ia. Aí ele perguntou, onde poderíamos encontrar? Bom, um lugar mais para lá. Aí eu disse, vamos até lá. Nem era formada ainda a América, nem do norte nem do sul, mas era um local onde devia ser essa América. E o Eliel chegou, não, mas o sul eu acho que seria melhor, puxou a sardinha, está cheio. E aí o Cristo veio com ele. Aí quando o Cristo olhou aquelas terras, os nativos, nossa, o Cristo foi encantado. É aqui que nós iremos encantar o nosso Evangelho. A árvore do Evangelho. O Eliel ficou satisfeito, mestre, mas como? Você virá. E o Eliel falou assim, bom, então nós temos que fazer um planejamento. Aí o Cristo, sim, começando por você. Aí o Eliel falou assim, por mim? Então você vai reencarnar e começar todo este processo. Aí o Eliel reencarna. Ele encarna como Fonte Henrique de Sagres, fundou a escola de náutica em Portugal. E aí ele reencarna, filho de Dom João I, rei de Portugal na época, e aí ele começa toda a história do Brasil. Aí ele funda aquela escola de Sagres, dos navegadores, e ele começa a surgir vários, Vasco da Gama, Serrania, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, torna-se uma escola de navegadores. Eliel tinha já em mente mais ou menos o que seria aquilo. Muito embora ele estava reencarnado, não estava lembrando, mas dos sonhos que ele lembrava que aquela terra já existia no plano astral. Tinha nem sido descoberto o Brasil. Tudo bem. Aí ele funda essa escola, ele faz de tudo para reunir, de forma a contento do Cristo. Só que ele desencarna. Chegou o tempo dele, ele volta para o plano espiritual. Ele retorna ao plano espiritual, como Fonte de Sagres, só que continua trabalhando. Ele lá do outro lado continua incluindo aqui na Terra esses grandes navegadores. E um deles quem é? Alguém pode me dizer? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, incluído por Eliel, tinha sonhos assim, mirabolantes. Ele sonhava de uma terra desconhecida, ele sonhava que ia encontrar um determinado local. Este era o sonho de Cabral, sem ter descoberto ainda o Brasil. Passa-se um tempo, ele monta a esquadra dele e sai em alto mar. Ele sai em alto mar, em caminho para as... ele chega assim? Não. Onde ele chega? Foi errado, né? Obviamente que não, Henrique de Sagres, ele consegue manipular até as caravelas. Olha que coisa assim. Está no livro. Ele manipula o mar de uma certa maneira em que as caravelas jamais vão para as ilhas. Elas encontram o caminho da América do Sul. Olha que coisa assim. Então, isto é feito. Obviamente que com a assistência da espiritualidade.
chega ao Brasil e começa todo o processo de civilização do Brasil. É de uma hora para outra? Não. Aonde que Cabral chega em primeiro lugar? Não. No Rio de Janeiro? Aonde? Ele chega na Bahia. Ele chega na Bahia e traz aquela esquadra junto com ele e as pessoas começam a, muito bem recebido pelo povo nativo. Parecia que ele já tinha sido programado para receber aquela esquadra. Então, a partir dali, começa o primeiro entrosamento de duas raças. Quais são elas? Os nativos indígenas, junto com os portugueses. Era o que o Cristo estava planejando. Tudo bem. Feito isto, não foi na Bahia que continuou. Eles vieram para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro começa todo o processo de civilização. De que maneira? Obviamente, isso não é de uma hora para outra. Demora-se muito tempo. E feito esse primeiro contato com os nativos, o que acaba acontecendo? Eles começam a ter esse entrosamento. E o Cristo fala isso para ele. Estou gostando de ver. Era mais ou menos isso que ele estava criando, esse pensamento de raças. E aí começa todo o processo. Só que a parte triste do Brasil. Qual é? Estava no planejamento do Cristo? A escravidão estava no planejamento do Cristo? Não. Estava? Foi planejado a escravidão? Não, precisa saber. Então. E aí começa o planejamento. Só que já tínhamos aqui os nativos. E os portugueses já estavam chegando aqui. Só a clareza. Portugal, na época, era uma terra assim, era o povo mais pobre da Europa. Então, a grande questão de Portugal era se lançar realmente o mar para buscar o quê? Dinheiro, ouro, a Índia. Eles tiveram muito. Portugal chegou a ser o quê? Um dos países mais ricos da Europa, justamente mais pobres. Só o que aconteceu? Gastou muito dinheiro. Gastaram dinheiro demais, perderam tudo. Ficaram com filhos na mão. E essa parte de Portugal tentar civilizar o Brasil da época, o que acontece? Cristo inclui a eles e até a África. O Cristo inclui a eles e até a África. Fazer o quê? Porque os portugueses, a verdade é essa, o europeu de modo geral, não se dava muito ao trabalho pesado. Os índios não conseguiam o quê? Corresponder ao conceito dele. Então, eles tinham que buscar alguém que fizesse trabalho pesado. Foram aonde? Na África. E aí é que entra a parte da história. Quando eles vão à África buscar os negros para ajudar nessa terra, o que acaba acontecendo? Eles extrapolam o que tinha sido planejado. Eles acorrentam os negros, eles batem, eles machucam. Torna-se aquilo que a gente vê na história, o tráfico. Então eles eram trazidos para cá, tirados das suas terras próximas, muito brutal, e vindo para onde? Para as terras para trabalhar. A parte bonita daí é que o negro tem uma grande contribuição nessa nação que a gente vive hoje. Ninguém aqui pode dizer que não tem uma gotinha de um africano nas suas questões. Porque não tem como dizer que não, a ancestralidade vai mostrar isso. Vieram para aqui os portugueses, os nativos aqui já estavam. E os negros contribuindo para o que? A formação dessa terra bonita que a gente vive. Aliás, diga-se de passagem, eu acho o Brasil uma das terras mais bonitas que a gente possa ver. O destino da humanidade, na verdade, foi um livro estado. Quem encarna no Brasil tem uma tarefa muito importante. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo, porque há de ser cobrado. Nada é dado sem ser prestação de contas. E o que acaba acontecendo com o Brasil?
profeta, termina a parte do Eli, aí entra a parte de quem? Quem é o nosso guia espiritual do Brasil? Quem é? Ismael. O Ismael, né? Ismael está junto, comemorando junto com Eliel aquele evento, aquele resultado, né, positivo que ele fez acontecer, que deu realmente certo, que Abraão chegou aqui, os primeiros estavam sendo trazidos, né? Deu tudo certo, eles estavam comemorando no astral. Eis que quem chega naquela assembleia dos espíritos que estão comemorando? O Cristo. O Cristo chega naquela assembleia comemorativa que eles estavam, né, comemorando e vibrando, né, em prol daquele acontecimento, e chega e fala assim: Ismael, meu amigo, o meu coração manda que você seja quem? O guia espiritual do Brasil. A sua tarefa vai ser grande hora. Ismael é daquele susto. Ismael falou assim: mas mestre, como eu vou fazer isso? Tem coragem para você ver. E aí Ismael passa a ser o guia espiritual do Brasil. Só que em determinado momento, Ismael, aquele mesmo filho de Abraão, 10 anos, ele chega e fala assim: mas Cristo, eu não estou gostando disso. Esse tráfico de escravos está muito dolorido ao meu coração. Aí o Cristo fala para ele: acalma. Como Cristo? Acalma. Ele estava, de repente, pedindo para que o Cristo tivesse uma intervenção junto àquilo que ele poderia ter. Claramente poderia ter. Para com isso aqui agora, para com esse tráfico. Mas o Cristo falou que não. Essa parte do livro eu fiquei assim: como pode? Ismael, a cada ano sagrado, o que realmente lhe pertence. Nós não temos o direito de interferir, né, na trajetória espiritual do filho. Todos colherão o que estão semeando. Ismael fica assim. E prossegue. Ou seja, nem naquele momento trágico, a ética do Cristo permitiu a intervenção. Ele deixou que aquilo ali acontecesse. E essas reencarnações que a gente vê por aqui, muitas delas é o quê? Fruto de um mau uso do nosso livre-arbítrio. Então não existe nada errado. Está tudo certo. Ela está sofrendo por quê? Tem motivo. Eu não tenho como interferir na vida de ninguém. Eu posso ajudar. Mas aquela prova, aquele tipo de situação que aquela criatura está vivendo, teve uma causa, uma origem. Então, quando Cristo fala isso para Ismael, na leitura fala assim: meu Deus do céu, realmente está tudo certo, não tem nada errado, ninguém é vítima de nada. A princípio. E aí prossegue a caminhada. Prossegue a caminhada, vem para o Brasil vários espíritos de envergadura moral muito alto, Padre Manuel da Nova, enfim, fazer esse ajuste aqui no Brasil. Mas também vem junto quem? Aqueles espíritos devedores de impostos, vem aqueles espíritos que eram o quê? Não queriam nada com a vida, vieram aqueles espíritos que roubavam, mas isso tudo teve um porquê. E a gente recebe. Isso tudo tem um porquê. Porque o Brasil precisava o quê? Ser movimentado. Né? Porque também corria o risco de outras nações virem aqui abocanhar. Então teve um porquê. Tivemos as entradas, os bandeiras, todos esses movimentos, né, do Brasil que aconteceram, tiveram um porquê. Então esses espíritos endividados que vieram por aqui foram uma oportunidade que o Cristo deu para cada um deles. Então no Brasil não tem santinho. Carregamos mesmo de um passado, de repente a gente vai estar saudando uma vida outra, porque nada é de uma hora para outra. Quem trabalha com os espíritos sabe que eles são pacientes. Nada acontece. Tem de calma, tem de paciência. Porque na hora que a gente erra, a gente não pensa em virar depois. A
conta chega. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, olhando esse livro, a gente tem que ter muita disciplina no como a gente carrega a nossa vida. Porque tudo tem uma origem. Por que a origem dessa dor aí? Por que a origem desse sofrimento aí? Por que eu sou assim? Por que eu não sou daquele jeito aí? Cada um na comunhão, resgatando os seus erros. Enquanto menos pesaroso você colocar naquele teu débito, mais leve ele fica. Ah, eu estou com uma dor aqui, ai meu Deus, mas você sentiu a dor. Né? Você foi foco da dor. Aquela dor vai aumentar. Participar de um trabalho, você participar de atividades, aquela dor parece de repente que é bom. Não essa dica para a mediunidade, né? Tem médicos, né, que é muito chorosos. Como tem médico que é choroso? Estou falando isso. Reclamam de tudo. Quer uma entidade melhor daquele colega dele? Tem inveja daquele irmão que trabalha daquele jeito. Está dentro de uma casa de lixo. Será que ele está aprendendo? Se é um trabalho de caridade, caridade tem que ser feita, correto? Dá de graça que dá, de graça recebeis, correto? Dentro de uma casa de amor. Então, nem pensamento eu devo cobrar, não no sentido econômico, mas de uma outra forma. Né? Ah, eu estou dando meu tempo aqui, me ajuda aqui aquilo. Você está perdendo. Já está perdendo o seu ganho. É dar de graça mesmo, com o teu coração, com a tua mente. Está naquele trabalho, se entrega a esse trabalho. Por isso que o Cristo escolhia as pessoas certas para o trabalho dele. É dedicação exclusiva. Sem cobrar, sem pensar em recompensa. É difícil? Sim. Porque a dor é muito grande. O sofrimento é muito grande. Então você pensa o quê? Em fazer uma permuta. Então, vou lá no centro, vou dar um pouco do meu tempo. Mas eu recebi alguma coisa. É correto pensar assim? É errado pensar assim? É correto? Não. É errado pensar assim? Não tem certo nem errado. Cada um pensa do jeito que ele tem que pensar. Só que ele vai receber de acordo com o que ele pensa. É óbvio. Não tem, né? O universo não tem certo nem errado. Tem as coisas que acontecem, não tem como. Né? E aí o que Cristo fala para Ismael? Não julguei esse comportamento de ninguém não, porque cada um vai receber de acordo com o que você. Aí eu fico pensando, a gente recebe exatamente de acordo com o que a gente está. Não tem nada errado. Está tudo certo. Não tem que estar reclamando de nada. Eu tenho que dar uma olhada para dentro de mim e dizer, pô, Júlio, você merece isso. Infelizmente, né? Aí a ficha cai, aí você fica, caraca, deve ser diferente. Por que ainda pensa desse jeito? E Ismael muda rapidamente, né, o tom, né, da conversa com Cristo em frente, trabalhando. O tempo passa, obviamente, e quem chega ao Brasil? A família real. Aí chega Dom João VI, né, com a esposa dele e mais um pequenininho. E aí eles ficam aqui no Brasil, aí começa realmente Dom João VI, implementa aqui várias coisas de agradecimento para esse Brasil, e aí o Brasil realmente é dando uma cara, uma forma, né, de um país independente quase do que existe, ainda era o quê? Uma colônia de Portugal. Mas ele já começa a ter o seu movimento de um país. E a família real chega aqui, deixa vários progressos e retorna e deixa quem aqui? Quem fica aqui? Dom Pedro II. Quem foi Dom Pedro II?
O Cristo faz um convite a ele. O Cristo faz um convite a ele. O nome dele era Lognos. Lognos, você aceita uma incumbência? Aí Lognos, qual Cristo? Você vai nascer no Brasil como governador. Eu? Como assim? Sim. Se você cumprir bem a sua parte, você vai falar, meu Deus do céu. Se você cumprir bem a sua parte, você não vai ser mais muito. As suas provas vão ser tudo exatamente. Obviamente que o Lognos aceita. Mas quem tinha sido Lognos? Lognos, na época do Cristo, quando o Calvário da Soberba, ele pegou aquela flecha e enfiou no Cristo, no coração do Cristo, até o Cristo também. Lognos foi ele. E ele ligado com quem? Com Deus. Olha como é que é maravilhoso, amor. Olha como é que se processa, né, os nossos débitos, né, perante a lei divina. Ele não dá oportunidade de trabalhar. Agora, quem vem para aqui é preguiçoso. Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus tem pavor de gente preguiçosa. É para correr. É verdade. Né? Então, quando você vê uma pessoa muito preguiçosa, você diz assim, está agradando a Deus? Não está. Deixa de ter. Começou a reclamar de marca e doença. Vem besteira na cabeça. Toda pessoa pensa muita besteira porque falta o que fazer. Você vê para vocês, como Jesus da casa, religião é onde tem mais gente na população. É um falando por detrás da vida do outro, é um julgando o outro. Olha só, eu fico assim, quando chegar lá do outro lado, como é que vai ser? Como que vai ser? Não vai ter pano, não vai ter véu, não vai cair, já vai dar tudo às claras. Esse negócio de ficar por detrás falando mal do colega, isso é antiético, isso é feio. A nossa mediunidade ela tem parte tua, ela não cresce. Eu não tenho que estar reparando porque o irmão recebe uma entidade mais brilhante do que a mim, porque ele teve um merecimento, é um teste para ele. Pode ser uma prova para ele também. Para mexer com o ego dele. E sabe? Este capítulo, né, da nossa vida dentro de uma religião é muito sério. A gente tem que estar nos portando de acordo como se nós estivéssemos na presença do Cristo. Diariamente. Ou vocês pensam que o trabalho de vocês é só aquilo que vocês estão aqui? Diariamente as entidades trabalham aqui. Nossos pensamentos, nossas falas, nossos tipos de visão, de julgamento do outro. Não estou fugindo não, vocês vão ver por quê. Por quê? Porque Lognos, ele aproveita essa oportunidade, estou falando da oportunidade, ele aproveita essa oportunidade e segue em frente como quem? Dom Pedro. E ele cumpre bem o seu papel. E ele foi ligado. Ele precisou reencarnar mais. E nós aqui? Quantas encarnações a gente está precisando? Fala aqui. Que eu quero hoje. A gente não sabe, obviamente. Mas pelo teor do nosso comportamento, a gente mais ou menos sabe que não é a nossa última. Quem acha que é a última encarnação sua aqui na Terra do mundo? E bom de Deus. Ninguém? Tem muitas reencarnações aí? Claro que a gente sabe que não é a última, né? Pelo nosso comportamento, a gente sabe que não é a última. Ainda vem muita água para rolar aí, e a gente precisa de muito trabalho para, né? A gente estar carregado para a gente. E aí, continuando, que não acabou ainda, né? O Cristo
mais próximo da terra, de novo, e aí ele já está vendo as coisas melhorarem. Mas ainda nós podemos dizer que o coração, a árvore do Evangelho já está implementada aqui, que aqui já é pátria do Evangelho, a gente já pode falar isso, temos uma pátria do Evangelho, a gente pode falar isso, a gente olha para o lado, olha para o outro, a gente pode se sentir dentro de uma pátria do Evangelho? Não, por que não? Basta olhar ao todo, existe muita injustiça, muita dualidade, muita violência, o tempo inteiro, muito maus tratos, animais. Então ainda não estamos o quê? Dentro desse espírito da pátria do Evangelho. Temos que caminhar muito. Mas eu vou na casa, faço trabalho, é uma parte, ótimo, beleza, maravilha. Maravilha. Se ajudamos os animais que precisam, é uma parte dentro do todo. Mas o todo, quando a gente olha, vamos buscar, já dá para a gente se sentir dentro de uma parte do Evangelho? Ainda não. A gente precisa trabalhar demais ainda. Diariamente a gente precisa fazer a nossa parte. E aí entra o outro lado. Qual é o papel do Brasil na transição planetária? Aliás, o que é transição planetária? Alguém pode me dizer o que é? Isso aqui vira um bate-papo na palestra. Vamos lá? Transição planetária seria o quê? São 5 níveis de evolução de planetas, né? E a gente está no momento de transição de grau de expiação para regeneração. A gente está saindo de um planeta de quê? Grau de expiação. Indo para o planeta de Regeneração. provas e regeneração. Nós não vamos ficar livres das provas, nós vamos continuar. Porém, mais suave do que a gente está vivendo agora. Então, qual é o papel do Brasil no período de transição planetária? Qual é o papel do nosso planeta, do nosso país? Tornar-se mais justo, Tornar-se justo, mais o quê? mais amoroso. Mais amoroso. Porque o papel do Brasil dentro da transição planetária é profundamente importante. Ele vai ser aquele acolhedor de outros povos que irão passar por situações muito difíceis. Fiquem atentos. Fiquem atentos. A Europa toda vai passar por um problema muito sério. A nível físico, a nível espiritual. Quem vai dar com os braços abertos para receber esse problema? Nós receberemos estes povos que irão para cá. O papel do Brasil na transição planetária nada mais é do que isso. Abrir os seus braços para receber aqueles que precisam. Acolher sem julgar. Acolher sem julgar. Certo? A empatia. Você olhar o outro como fosse você mesmo. O que é muito difícil. Porque qual é a característica do planeta de prova de expiação? A dualidade. Nós vivemos num planeta extremamente dual. A dualidade aqui, não precisa nem falar muito sobre isso. E qual é a característica do planeta mais evoluído? A unidade. Basta ver, dentro de uma casa, quando tem muita dualidade, a coisa anda? Não. Os pensamentos têm que estar o quê? Afinados, para que a família prospere. Enquanto o marido estiver brigando com a mulher, com o outro, não vai, não anda, vai ficar rodando em círculos. Tem que buscar o meio do afinamento para que a coisa ande. Então, o planeta de prova de expiações, a característica básica dele, além do sofrimento teórico, é o que? Essa dualidade. E o Brasil é um país maravilhoso. Eu tive um amigo que foi para a Europa, ele foi para Portugal. A minha esposa agora dele foi para Portugal. E os meus amigos mandaram o filho deles, eles fizeram uma oportunidade de morar em Portugal, na casa de um outro amigo que eles tinham. Aí ele foi para lá. Portugal, veio, arrumou um emprego. Só que era um emprego temporário.
terminou o emprego, fechou, e aí ele teve que se virar. Né? Só que um outro amigo dele morava na Dinamarca. Aí chamou ele para ir lá. Vem para cá, irmão. De repente dá certo para você aqui. Né? Isso é para mostrar como o Brasil é maravilhoso. Aí ele foi, pegou o avião para a Dinamarca. Aí chegou na Dinamarca, o amigo recebeu, era um casal, mas enfim. E aí ele ficou lá. Só que a Dinamarca, olha bem aqui. A Dinamarca não admite que você fique lá por 15 dias sem ter uma casa no lugar. Até onde você possa morar. E ele procura daqui, o tempo está passando, procura daqui. E ele não podia ficar na casa do amigo, dizendo que tinha 3 pessoas. Podia ficar 4 pessoas. Tinha um casal, mas uma criança pequenininha. Eles são extremamente rigorosos. Aí, realmente foi comunicado a ele que ele tinha que deixar o pai. Porque ele não podia ficar numa casa aonde tinham 4. Se é aqui, faz um puxadinho, faz um cortinho, bota para lá, bota para cá. Ou seja, nós somos diferentes. Júlio, mas isso não é correto, é? Você quer certo? Eu estou colocando que é. O Brasil jamais iria deixar aquela pessoa de fora. Ia dar o jeito dele. Ficava de fora daqui, sei lá o que ele ia tentar fazer. Mas Dinamarca. Entende como funcionam as coisas? Como o Brasil, dentro desse contexto, ele tem um papel extremamente importante do acolhimento, de você se sentir mais gente. E já estamos recebendo irmãos aqui lá. Colombiano, peruano, chileno, a cidade está invadida por esses irmãos. Estão vindo e vai aumentando. E tem uma lei que diz assim, não, você não pode ficar aqui. Tem. É acolhimento. Então o papel do Brasil nesse momento de transição militar é de acolhimento. Não tem raça que não seja acolhida aqui. Não há pessoas que são proibidas de estar aqui. Não, todos são proibidos. Lá fora não é assim. Então põe na cabeça, nós que somos da nossa estabelecimentos, que o nosso papel nesta terra de Cristo é extremamente importante. Quem tem mais idade, fique mais atento. Os mais novos também fiquem mais atentos. A gente tem que dar uma olhada para o futuro do nosso país. Vai ser a parte do Evangelho? Eu acredito firmemente nessa. Por isso eu tenho que entender essa obra para fazer isso. Eu acredito, particularmente. Tem gente que não acredita, eu não acredito. Justiça é uma coisa. Tanta justiça, tanta religião vivendo uma coisa, tanta religião invadindo o espaço do outro. Como é que foi essa parte do Evangelho? Ela, categoricamente, ela diz que não acredita. É o que de cada um. Eu, particularmente, sou o Brasil já pode se terminar a parte do Evangelho. Agora, com relação à nossa atitude, com relação ao nosso comportamento para abrigar esta nova fase do planeta, provas e expiações para te regenerar, como nós estamos hoje? Porque para mudar eu tenho que reconhecer. Eu tenho que saber onde eu estou errando. É o salvo para mudar. Senão não tem mudança. Não adianta o nosso amigo chegar do médico dizendo, olha só, aquilo ali não é correto, estou querendo você perguntar. Aquilo ali não é correto, mas se ele não projetar aquilo dentro dele, ele vê que aquilo não é correto. Ele tem que ser gerado. Aí entra a parte mais árdua. É a gente se encher da educação. A gente vê que tem outro, mas a gente não vê nós. Maria, olha como é que a Maria é. Olha como é que a Maria age. Mas a Maria se pensa. Eu consigo olhar o defeito do outro da Maria, mas o meu. O momento da gente olhar para dentro. E já passou esse momento. Esse momento já está atrás. Né?
Porque o Brasil vai alcançar a parte de Gabi no ano de 2057, a faz minhas contas. Tem poucos anos hoje, vou voltar. Acredito que eu não seja. Mas daqui a 57 anos, quanto tempo falta? 50 anos, 25 anos. Não sei. Eu gostaria de ver essa igreja de novo. Gostaria de ver isso terminar. Mas não sei se eu estarei. De qualquer maneira, eu agradeço a paciência de vocês por ter falado sobre esse tema, que eu acho que é um tema tão importante para a gente, no momento que a gente está vivendo. Tem tantas coisas acontecendo nesse país, de dualidade, politicamente falando, o mundo todo está mudando, o planeta Terra está mudando. Nós estamos sentindo essa mudança do planeta Terra, do nosso DNA. Por isso tem pessoas que estão mais agitadas, pessoas que estão mais deprimidas, porque a gente está mudando junto com o planeta. O planeta está mudando, nós estamos mudando. Isso influencia demais no nosso corpo. Qual é o corpo que a gente tem? Quantos corpos nós temos? Olha, bonito. Quais são eles? Quais são eles? Vocês corpos? Olha a Tissa falando, hein, Paulo? Quantos corpos nós temos, gente? Mental, lúdico, cada vez cuida do livro dentro de uma casa de banda, tem conhecimento, sabendo que isso aqui é parte do processo, o corpo de dor, onde recebe toda aquela carga que a gente escorrer e ser. Correto? Agora, existe uma lei chamada lei de Deus, a lei, essa lei, ela trabalha junto com isso por aqui. E quanto mais a gente recua, mais aquela lei parece que puxa a gente. A lei dela vai. Então não existe acaso. Os grupos que se reúnem, os grupos que chegam, quem vai embora, quem fica, não tem acaso. Até para o nosso aprendizado. Tem o porquê de tudo isso. Julgamento não caso. O universo, ele não é o quê? Punitivo. O universo não tem censura. A censura não. Você faz o que você quer. Olha a liberdade. É maravilhoso. A gente tem liberdade de fazer o que quer para as nossas vidas. Tudo. Eu posso fazer tudo. Tudo me é lícito, mas não tudo me convém. Como já dizia Paulo. Eu posso fazer de tudo, mas nem tudo me convém. Eu posso pegar um cartão de crédito, chegar ali e comprar tudo que eu quero, quando a conta chega, o meu coração, ai, meu coração, tu fica, vem uma época assim, Natal, filho, neto, aí chega janeiro, fevereiro, a conta chega. Aí tu entra no desespero, a conta não tem. Não há um vou quebrar aquele cartão, não quero mais cartão de crédito, dá uma raiva, mas não tem como. O cartão vai continuar lá e a fatura vai chegar. Não tem como. Então, se a gente colocar de forma racional isso, a gente tem uma outra maneira de criar a nossa vida. A conta vai chegar. Então, meus amigos, eu agradeço pela paciência de vocês estar aqui. Ele saiu até um na minha maneira de falar, porque é muito gostoso, e Deus a liberdade de falar mais assim. Então, eu agradeço a vocês. Desculpa lá que vocês possam continuar a lutar por esses enfim, agradecer muito, por ter tirado aquele véu do Dia da Banda, confessando aqui a vocês, o que mais me impressionava da banda eram aquelas figuras. A gente passava naquelas casas de horas, e via aquelas figuras. Mas a figurinha agora não tem medo das figuras. Eu tenho medo de figura nenhuma. Essas figuras que chegam aqui, elas são maravilhosas. Essas figuras praticam bem demais.
Meus irmãos, aproveitem a oportunidade dessa casa. Essa casa de luz, essa casa espalha luz por essa região toda. Cada pessoa que vem aqui, ela sai com uma carga de luz mais intensa do seu coração. Portanto, esse meu irmão que está aqui, ele já veio com medo de falar. Eu vou falar isso, eu não vou falar aquilo, mas você vai falar sim. Ele está falando aqui sim. Meus irmãos, olha só, eu só tenho que agradecer a vocês por mim e por ele, pela Suzane e pela Jesse, pelo nosso irmão também da casa, por essa oportunidade de falar um pouco aqui sobre coisas que são muito sensíveis a respeito de médicos. Médicos, vocês têm que melhorar o comportamento de vocês. Médicos, vocês têm que melhorar a vida de vocês. Não é ficar pedindo a gente tudo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não, não vai ter. Não vai ter mesmo. Porque a gente vem trazer aqui. Eu vou terminar minha fala, porque eu já estou indo embora. A gente tem que vir aqui trazer o quê? O amor do Cristo, servindo. Agora a gente pode pedir o quê? Um conselho, pode pedir uma orientação, nada mais do que isso. Nós não estamos aqui para estar dando nada para ninguém, a gente não é feito para isso, a gente está aqui para ajudar e crescer junto. O momento é do crescimento, o momento é da gente crescer junto nesse país, nesse planeta. A maneira mais correta de fazer isso é como? Vibrando na faixa do amor. É o que eu digo para vocês da tarde de noite de hoje. Amem-se! Amem-se e amem-se. Graças a Deus. Você me explicou. Aí teve que ir, cara. Fazer o quê? Boa tarde.